Ok, pessoal, já de volta, Super Gasbras 2643-4497, Super Gasbras 2643-4497. Hoje, na abertura do programa, eu falei sobre Sônia, que dispensa apresentações, né? Mas o que ela pensa, o que ela acha que é o mundo de hoje, que eu conheço, eu sei o que ela pensa, né? E é mais ou menos o que eu penso. No outro dia falaram assim, Hélio, você é conservador demais. Eu sou mesmo. Eu sou conservador. Né? Eu não tenho como hoje ver esse mundo que está aí, do jeito que ele está, em que tudo é proibido, né? E outras coisas que deveriam nem se falar no assunto, hoje se fala com facilidade. Essa semana, por exemplo, um menino de 7, 8 anos, mais ou menos, né? E ele queria, eu não sei o nome do brinquedo agora, é umas bonequinhas, né? Ele queria brincar de boneca, o pai comprou e deu para ele brincar de boneca. Isso é uma coisa que não dá na minha cabeça. Será que eu estou tão atrasado assim? Né? Então, eu sei que eu tenho maior respeito, carinho, população LGBTQIA+, que eu não sei muito bem o que significa tudo isso, né? Isso aí hoje é claro, mas eu acho o seguinte, cada um tem direito de fazer da sua vida o que quiser fazer da sua vida. Mas eu não acho que isso que tenha que estar dentro de colégios. Eu vou debater muito esses assuntos aqui. Uma outra coisa que eu falei muito há meses atrás, o ano passado até, foi sobre o aborto. Quando estava naquela, vai ou não vai liberar o aborto, eu falei, gente, eu sou radicalmente contra o aborto. Sou radicalmente contra. Se eu acredito em Deus, eu não posso ser a favor do aborto. Por quê? Porque Deus, se tem uma criança sendo gerada, não importa de que maneira que essa criança foi gerada, às vezes até de uma maneira violenta, um estupro ou coisa parecida, tá? Mas se tem uma criança sendo gerada, nada acontece sem a permissão de Deus. Eu acredito isso. Nada acontece. Tá? A gente veio a grande explosão, óbvio, né? O Big Bang, a grande explosão. Mas por trás disso tem que ter todo um espiritual, porque senão que sentido de vida nós teríamos? A vida seria só isso que está aqui? Você nasce, vive, morre, vira pó e acabou? Não tem sentido se for só isso. Então, tem que ter algo muito mais forte, muito mais poderoso por trás disso, que é o espiritual. Então, hoje eu trouxe Sônia aqui no programa para a gente bater um papo sobre o mundo em que nós estamos vivendo, como criar seus filhos no mundo de hoje. Né? E ela tem uma opção de filhos lá dentro do Grêmio Musical Pode Ter Quer. Ou não tem, Sônia? Bom dia. Bom dia, Hélio. Oi, tá ligado? Ah, tá. Tenho, sim, muitos e muitos filhos, tanto dentro do Grêmio quanto fora dele. E a minha paixão, a natureza como um todo, não me permitiu ser mãe muitas vezes, eu gostaria de ser, mas a minha natureza física não me permitiu. Então, Papai do Céu me abençoou com um. Mas, ao mesmo tempo que me abençoou com um biológico, ele me abençoou com muitos não biológicos. Tá? Então, em escolas que já dei aula, maravilha, não, sabe? É a paixão da minha vida, dentro do Grêmio, dentro dos projetos que a gente faz. Quando uma criança chega para você lá na frente, vem pequenininho para você, e quando chega, eu nem dei bom dia para todo mundo, já entrei respondendo, bom dia todo mundo, bom dia, tenha um dia feliz e abençoado. Então, o que acontece? Dentro dessa nossa visão de vida, filho é a melhor coisa do mundo. Quando a gente sabe o que fazer com ele, quando a gente tem estrutura para levar essa situação chamada família. Eu encontrei há dias atrás um amigo meu, eu vou chegar nesse assunto, que eu já não via, há dias atrás, não, isso foi o ano passado, dentro do Metanoia Radical, que eu já não via há muito tempo. Aliás, eu podia até ver, mas não me lembrava. Né? E a gente foi muito amigo na infância. A minha infância foi muito diferente das infâncias de hoje. Da infância de hoje. Acredito que a sua também, né? Ali, no Grêmio Musical Pode Ter Quer, por exemplo, naquela região de Araras, Grupo Escolar Euclides da Cunha, gente, não tinha maldade nenhuma. Não. A gente não tinha preconceito com nada, era tudo a mesma coisa. Hoje a gente não pode chegar perto de ninguém, a gente não pode tocar. Eu trabalhei numa escola aqui em Teresópolis em que a ordem é as mãos sempre para trás. Você não pode colocar as mãos de lado ou para frente, muito menos tocar na criança. Tá? Isso é uma escola particular aqui na cidade. Então, quando chega
chegou a esse ponto, eu falei, meu Deus, em que mundo nós estamos vivendo? Porque na nossa época a gente brincava de pique-esconde, bandeirinha, era garoto coladinho com menina escondido para ninguém pegar a gente. E não tinha maldade de ninguém passar a mão em ninguém, ninguém pega ninguém. Pelo menos comigo foi assim. Né? Os nossos amigos de infância são nossos amigos de hoje, adultos. E a gente sempre soube separar a amizade de um namoro, de uma relação. E hoje não, você não pode chegar, um olhar hoje está perigoso. Ué, contando sempre as minhas experiências, eu estava no meu prédio, lá onde eu moro há 30 anos. Tinha um conhecido meu, que eu nem sabia que ele estava morando lá, e conhecido do Clube Comarim, não era amigo. E ele desceu no elevador com a menininha, filha dele, tá? E uma menina assim de uns 10 anos, né? Eu entrei no elevador, e aí, tudo bem? Tudo bem, filhinha? Passei a mão no cabelo, ele não gostou não. Ele olhou e falou, não brinca com ela assim não. É isso. Você perde o ar, você perde o chão. Que e isso? Assim, gente, é só um carinho. Mas num outro ponto, a gente também não pode jogar fora essa reação dele, porque a cabeça do ser humano está tão podre, Hélio, que você já não consegue separar quando é um carinho de verdade e quando é uma maldade escondida, travestida de carinho. Ah, sei lá, eu acho que tem pessoas e pessoas. Sabe, tem pessoas e pessoas, mas é isso que eu te digo, que, por exemplo, porque, por exemplo, eu costumo dizer assim, eu tiro no meu rol de amizades, esse ano de 2023, para mim, me trouxe muitas experiências, mas, sabe, muitas experiências dolorosas mesmo, de você conhecer o caráter das pessoas, de você ver pessoas que você acreditavam e você vê que não é tão amigo assim. Pessoas isso que acontece, mas exato, sempre houve. Sempre, mas agora está muito mais. Né? Então, quando você fica olhando essa situação toda, então, para que mundo nós estamos indo? É aquilo que eu digo. Então, entre ser o tradicional e ser o perdido, que é hoje que está acontecendo, eu prefiro me manter na tradição. Não que eu seja 100% tradicional, não sou 100% tradicional, mas os meus valores, eu não abro mão, não. E o que eu puder levar de legado, eu vou levar. O que eu puder levar de missão, eu vou levar. Porque, tipo de coisa, quando você levanta uma bandeira, tá? A bandeira, não vou nem dar exemplos aqui não, porque hoje está difícil até de dar exemplos, pode sobrar tanto para televisão quanto para a gente. Não é? Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Mas quando você levanta certas bandeiras, você tem que saber o porquê, para quê, onde, quando, como. Tudo tem um porquê daquilo tudo. Agora, não é simplesmente, igual assim, eu mando na casa da minha mãe e do meu pai. Vou falar esse exemplo, né? Porque hoje, com 40 anos, um cidadão já não quer mais sair da casa da mãe e do pai. Quando veio na nossa época, com 18 anos, lá na época dos nossos pais, melhor dizendo, com 18 anos, o cidadão já era pai de família, responsável, sustentava a sua família, se sustentava, era um ser responsável. Exatamente. Agora, hoje, 40 anos, barbado no meio da cara, ou mulheres também, tanto faz, bate no pai e na mãe, porque quer ter o direito de casa. Não, aí eu sou tradicional. Na minha casa mando eu. Quem é que paga as minhas contas? Sou eu. Então, se sou eu que pago as minhas contas, se sou eu que estou pagando as contas da casa, ali de quem é a autoridade? Agora, se você quer fazer o seu barraco, quer fazer do seu jeito, levar as suas amizades, monta a sua casa e vai. E lá também eu não vou. Não é o meu caso. Embora eu tenha uma neta que é muito chata, tá? Mas não é, lá em casa não é. Meus netos, filha, então já... Aliás, minhas filhas estão mais velhas que eu, então não... É diferente. Agora, eu vejo hoje os filhos enfrentando os pais, e aquele não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Mas só que o pai também chega e fala assim, toma, entrega o celular para a criança. Sim, porque é muito mais fácil ver uma criança calma com esse aparelhinho. É que eu costumo dizer, tecnologia veio para... Onde eu te falo, eu não sou 100% tradicional. Eu tenho celular, tenho computador, tenho tudo, faço bom uso dele. Não me vejo sem ele hoje, porque facilitou a vida da gente muito. Né? Mas, por outro lado, me pergunta, para que uma criança de 7 anos quer um celular? Para que um bebê de 1 ano quer um celular? Tá, mas é muito mais fácil você ter uma criança que não chora, uma criança que não te solicita, uma criança que você não sabe nem o que ela está fazendo. Está ali, ó. E quem é que está do outro lado disso daí? Até na igreja hoje, vamos abrir a Bíblia, aí o cara vai para o celular. Exatamente. Então, são essas coisas que perdem o sentido, perdem o rumo, e eu, particularmente, não gosto. Tá? Porque existem os tradicionais que eu sou... Entre ler um livro e ler um livro no celular, eu quero ler um livro físico. Sim.
Tá? Então, entre escrever uma partitura, tudo bem que ficou muito mais fácil hoje. Eu quero as partituras em música. Você baixa, tá tudo lá pronto e arrumadinho. Mas detalhe, tem tanta coisa errada. Né? E aí você tem que baixar aquilo, corrigir aquilo. Tem muita coisa boa, mas muita coisa errada. Tem gente que vamos pegar um material orquestrado, coloca na mão de cada músico e manda tocar de primeira. Tudo errado. Não senta em casa e vai fazer o seu. Então, são essas coisas que a gente vê. Então, o tradicional, ele pode até ser substituído quando se tem uma boa base para o novo e que essa boa base para o novo venha trazer benefícios e não malefícios, como eu estou vendo. Porque eu estou vendo muita coisa ruim chegando. E sem controle. Só que essa coisa ruim está vindo no conta-gota. Sabe, porque tudo fica muito mais fácil assim, porque se jogar em cima de você, olha, ela abriu a sua casa e jogou tudo lá dentro, o conflito gera. Mas é igual aquela situação, bota um bodinho dentro de casa, o bodinho começa a fazer cocô, começa a te incomodar. Está incomodando, então agora nós vamos limpar o chão para depois, olha como nós fizemos a bondade. Não, quem fez a porcaria foi você. E como é que está a educação hoje, Sônia? Na minha opinião, quando eu deixei de ser professora, eu fui professora por muitos anos, fui diretora de escola por muitos anos. Quando eu vi o caminho para onde a educação estava indo, todo mundo me chamou de maluca, mas eu pedi demissão. E eu era funcionária pública. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Eu recebi hoje eu vou te mostrar aqui, obviamente, sem falar o nome da empresa. Eu recebi hoje um e-mail de uma empresa e a secretária do empresário me fazendo um convite, e é uma empresa grande aqui de Teresópolis, né? E viu aqui a empresa? E aí no texto, agora tem um termo que é o CEU, seu, né? Que eles usam muito, CU, que significa gerente, presidente, né? E aí ela me falou o seguinte, que na ocasião o nosso CU, aí ela bota para mim aqui, mas só cuidado com o nome. Olha como é que ela escreveu, com S. Então, não sabe nem o que é. Pois é. É com C. Pois é. Então, eu acho que a educação hoje, ela está muito ruim. E aí, professora Sônia, o que você acha? Ruim não, está péssima. Porque o tipo da coisa, os papéis estão todos invertidos. Num certo ponto, hoje, o professor não tem liberdade para fazer nada, porque tudo a lei prende. Começa por aí. Eu vejo o professor na função de pai, porque a mãe é aquela que dá amor, é aquela que dá carinho, é aquela que dá afago. O pai é aquela figura de autoridade. A escola vem da mesma maneira. Só que as leis tiraram todos esses poderes, tanto da família quanto da escola. Então, o professor hoje não pode nada. Mas, ao mesmo tempo que o professor não pode nada, a gente fica olhando certas coisas que não é função do professor fazer, é função da escola. Eu sempre digo, qual é a função da escola? Instruir. Qual é a função da família? Educar. Então, quando você vê certas atitudes na escola que não fazem parte do currículo, mas fazem parte da educação, do que a família teria que fazer em casa, a criança está totalmente perdida. Porque a criança em casa não tem nada, quando chega na escola, vai ter o trabalho, o ouvir do que aquela pessoa, talvez revolucionária, cheia de novas ideias, de que quer transformar o mundo. Isso faz parte do currículo. Hoje você vê uma escola, eu fico apavorada, porque o currículo do ensino médio hoje, o que é o ensino médio hoje? É a repetição da 5ª ou 8ª série, antiga. Tá? E onde foi parar o ensino médio? Você pega advogados escrevendo mal, pode pegar médicos que não sabem passar uma receita, e o que acontece com aquilo? Você pega um papel, você não consegue ler o que está naquilo ali, como viu agora. Só que aí são 3 letrinhas, S-E-O. E se pega um remédio que tem um nome horroroso, por causa de uma troca de letra, já era. Com relação a direito na justiça, por causa de uma vírgula fora do lugar, você condena o cidadão. Então, que educação é essa? E isso é por baixo, né? Porque se você for pegar o todo, você se apavora e o cabelo fica todo arrepiado. Mas eles estão mudando o 2º grau. Estão mudando o 2º grau, não sei para onde vai, mas estão mudando. Agora, o que eu posso te dizer, pega uma redação de uma criança, pega a leitura, eles não sabem escrever, eles não sabem expressar.
Para que serve? Qual é o principal papel da escola? A principal matéria é português. Porque a partir do português, tudo vem atrelado a ele. Agora, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar. Pega um texto desse tamaninho e pede para fazer um trabalho sobre aquele texto desse tamaninho. Não sai nada. E como é que você conduz isso quando ele chega no Grêmio para aprender música? Aí a gente tem que fazer um trabalhinho especial, né? Porque você vai ter que acordar o aluno para aquela coisa que não sabe, que está difícil de aprender. O interessante é que isso acontece muito mais com os adultos. A gente já pegou adultos lá no Grêmio Musical que tinha assim, noção praticamente nenhuma de alfabetização. E pela música, pela necessidade do que ela exige, eles voltaram para a escola. Então, isso eu achei muito legal. Pessoas que não tinham nada e vão lá para o EJA. Daqui a um curso período, né, porque geralmente é bem reduzido, mas já estão com seus certificados de ensino médio na mão, já estão lendo, já estão interpretando, mas a educação de hoje, Elinho, me desculpa, deixa muito a desejar. Não é a nossa educação do nosso tempo. Quando você pega professores escrevendo errado, professores, na hora de uma correção, isso já aconteceu muito comigo, de ir na escola e reclamar do professor. O que está escrito aqui? Por que foi avaliado dessa maneira? Por que está acontecendo? Já teve uma época que eu fui tão chata que o meu filho foi convidado a sair da escola, porque ali já não tinha mais espaço para ele. Fica muito mais fácil você excluir do que corrigir. Essa mudança dos últimos anos, né? Isso vem aumentando muito, muito. Hoje, por exemplo, quando se fala em carnaval, e que eu abri o programa de hoje falando sobre isso, aproveitando a participação da Sônia aqui, né? Hoje, quando se fala em carnaval, existe dentro do carnaval, tem uns proibidos também. Tem umas marchinhas de carnaval aí que não pode mais tocar, né? Não, Maria porque, Sapatão, Sapatão, eu fico olhando Sapatão. assim, por exemplo, o pai do meu filho é da nossa cor, preto. É médico. E os amigos todos chamam ele de negão. Ué, é uma coisa normal entre amigos. E aí, negão, como vai? E é um negão com tanto carinho, que é um negão. Eu peguei e falei, vocês vão se ferrar. Porque o que vai acontecer, o outro lado que está ouvindo, que entre a roda é carinho, é amizade, mas o outro lado que está ouvindo é preconceito. Tudo bem que existem pessoas preconceituosas, você tem que saber como é que isso vai acontecer. Agora, com relação às machinhas, não pode mais. Olha a cabeleira do Zezé, não pode. Não pode mais. Maria Sapatão, 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 não pode. E nada pode, gente. Então, quando você pega, eu falei, agora, esse ano eu não estou pegando mais carnaval. Porque eu falei, é difícil. Por quê? O que acontece? As marchinhas estão aí. É gostoso trabalhar com elas, sim. Mas o que você vai cantar? A gente tem um cantor lá, Sérgio, vai fazer o que com a voz? Vai passar a tocar surdo, porque não pode mais cantar. Que coisa, né? Como seriam os Trapalhões e Chico Anísio Não hoje? existiriam. Quando você pega hoje Monteiro Lobato, que não pode ser trabalhado nas escolas, que não se pode falar de Saci Pererê, não pode falar da tia Anastácia, não pode se falar de nada. Porque o Monteiro Lobato virou artigo de perseguição. Então hoje Trapalhões não teria. Não teria. Chico Anísio, Chico com os Anísio não personagens teria dele. nada. Costinha, de jeito nenhum. Aquela coisa que sempre existiram as piadas, sempre existiu todo, mas hoje é muito mimimi. Muito mimimi. Para nada. Tá, eu vou pro comercial, mas aí já vou deixar o gancho para a volta e falar um pouquinho de aborto e do que é ser conservador, né? Por que a gente está falando sobre esse assunto? E que é um tema muito difícil no mundo de hoje, a gente falar isso, né? Eu sou contra o aborto, tá? É muito difícil um negócio desse. Isso entrando numa área também perigosíssima, que é a área LGBTQIA+, que eu posso falar desse assunto com conhecimento de causa, né? Até em família, eu posso falar desse assunto. Agora, que é um assunto muito, muito complicado hoje para se falar isso. Porque tudo não pode. A gente volta, depois do comercial, a gente vai falando sobre isso. 2643-4497, Super Gás Brás. Eu volto já.